Olá, eu sou Ana Paula News, e neste vídeo vou te provar o quão atual pode ser um artigo de 2005 quando estamos falando de cobras, que é a mesma coisa que falar do Partido dos Trabalhadores. Esta ratazana enorme que quer furtar o Brasil, acreditando que eleições não se vencem, se tomam. É depois da vinheta, fique comigo. Se há uma lição que a história ensina, documenta e prova acima de qualquer dúvida razoável, é a seguinte: sempre que os comunistas acusam alguém de alguma coisa, é porque fizeram, estão fazendo ou planejam fazer logo em seguida algo de muito pior. Acobertar crimes sob afetações histriônicas de amor à justiça é, há mais de um século, imutável procedimento padrão do movimento mais assassino e mais mentiroso que já existiu no mundo. Só para dar um exemplo incruento, o Partido dos Trabalhadores ganhou a confiança do eleitorado por sua luta feroz contra os políticos corruptos, ao mesmo tempo que ia preparando para colocá-lo em ação tão logo chegasse ao poder, o maior esquema de corrupção de todos os tempos, perto do qual a totalidade dos feitos de seus antecessores se reduz às proporções do roubo de um cacho de bananas numa barraca de feira. Mas nem todos os episódios desse tipo são comédias de terceiro mundo. Nos anos 30 do século passado, o governo de Moscou promoveu por toda parte uma vasta e emocionante campanha contra as ambições imperialistas de Adolf Hitler, ao mesmo tempo que por baixo do pano as fomentava com dinheiro, assistência técnica e ajuda militar, no intuito de usar as tropas alemãs como ponta de lança para a ocupação soviética da Europa. Os exemplos poderiam multiplicar-se ilimitadamente. Em todos os casos, a regra é a máxima atribuída a Lenin. Xingue-os do que você é, e os acuse do que você faz. Se o acusado realmente cometeu crimes, ótimo, desviarão a atenção dos crimes maiores do acusador. Se é inocente, melhor ainda. Durante os célebres processos de Moscou, onde o amor ao partido levava os réus a confessar crimes que não haviam cometido, Bertolt Brecht, ídolo literário maior do movimento comunista, proclamou: se eram inocentes, tanto mais mereciam ser fuzilados. Não foi mera efusão de servilismo histriônico. A declaração obscena mostra a funda compreensão que o dramaturgo tinha da premeditação maquiavélica por trás daquela absurdidade judicial. Como o bem e o mal, na perspectiva marxista, não existem objetivamente e se resumem à resistência ou apoio oferecidos às ordens do partido. A inocência do réu é tão boa quanto a culpa, caso sirva à propaganda revolucionária, mas às vezes é muito mais rentável. Condenar o culpado dá aos comunistas o ar de justiceiros, mas condenar o inocente é impor a vontade do partido como um decreto divino, revogando a moral vigente e colocando o povo de joelhos ante uma nova autoridade misteriosa e incompreensível. O efeito é devastador. Isso não se aplica somente aos processos de Moscou. Perseguir o general Augusto Pinochet por delitos arquiconhecidos dá algum prestígio moral, mas condenar o coronel Luiz Alfonso Plazas a 30 anos de prisão por um crime que todo mundo sabe jamais ter acontecido é uma operação de magia psicológica que destrói, junto com o inimigo, as bases culturais e morais da sua existência. Na presente Comissão da Verdade, os crimes do acusado são reais, mas menores do que os praticados pelo acusador. A onda de terrorismo guerrilheiro na América Latina data do início dos anos 60, e já tinha um belo currículo de realizações macabras quando, em reação, os golpes militares começaram a espolcar. Computado o total das ações violentas que, partindo de Cuba, se alastraram não só por este continente, mas pela África e pela Ásia. A resposta dos militares à agressão cubana mostra ter sido quase sempre tardia e moderada, sem contar o fato de que, pelo menos no Brasil, veio desacompanhada de qualquer guerra publicitária comparável à que os comunistas,
inclusive desde a Europa e os Estados Unidos da América, moviam contra o governo local. Sob esse aspecto, a vantagem ainda está do lado dos comunistas. Os delitos cometidos pelos militares chamam a atenção porque uma rede de organizações não governamentais bilionárias, secundada pela militância esquerdista que domina as redações, não permite que sejam esquecidos. Nenhuma máquina de publicidade, no entanto, se ocupa de explorar em proveito da direita as vítimas produzidas pela Conferência Tricontinental de 1966, pela Organização Latino-Americana de Solidariedade ou, hoje, pelo Foro de São Paulo. Numa disputa travada com tão escandalosa desproporção de recursos, a verdade não tem a menor chance. Na tão propalada ânsia de restaurar os fatos históricos, ninguém se lembra sequer de averiguar a participação de brasileiros nas ações criminosas empreendidas pelo governo de Fidel Castro em 3 continentes. Encobrindo esse detalhe, fugindo ao cotejo dos números, trocando os efeitos pelas causas e partindo do pressuposto tácito de que os crimes praticados a serviço de Cuba estão acima do julgamento humano, a Comissão da Verdade é, de alto a baixo, mais uma farsa publicitária montada segundo o modelo comunista de sempre. Seu objetivo não é o mero revanchismo, como ingenuamente o pensam os militares. É habituar o povo a conformar-se com um novo padrão de justiça, no qual, a priori e sem possibilidade de discussão, um lado tem todos os direitos e o outro não tem nenhum. A única coisa estranha nessa reencenação ou script tradicional é que suas vítimas ainda procedam como se esperassem de seus julgadores. Alguma idoneidade e senso de equilíbrio, sentindo-se surpreendidas e chocadas quando a igualdade perante a lei lhes é negada, tanto quanto os cristãos se sentem repentinamente traídos quando o governo Dilma voltou atrás no seu compromisso anti-abortista de campanha. Não há nada de surpreendente em que as cobras venenosas piquem. Surpreendente é que alguém ainda se surpreenda com isso. Este foi o texto do nosso professor e filósofo Olavo de Carvalho que tanto nos inspira e nos abriu os olhos. Que Deus o tenha ao seu lado, pois se não estamos piores hoje, devemos a ele esse conhecimento. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de curti-lo e de compartilhá-lo com seu namorado, sua esposa ou seu amigo patriota. Eu fico te aguardando no próximo vídeo. Um beijinho da Ana Paula News.